Olá, meus amores! Tudo tranquilo, nono ano? Como vocês estão, galerinha? Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos quase finalizando o nosso módulo de aulas de espanhol do nono ano. Então, nós temos só mais 2 aulas, fora de hoje, mais 2 aulas. Mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar com a gente toda a movimentação, todo o nosso trabalho, e qualquer dúvida que tiver pode mandar um recadinho para mim que eu terei o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então simbora para a aula de hoje, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de gramática, nós vamos falar sobre o imperativo, o uso do verbo no imperativo, tanto o imperativo afirmativo quanto no imperativo negativo. Nós também vamos falar sobre los estados de ânimo, os estados de ânimo, certo? Então, simbora. O que é o imperativo? No geral, o que é o imperativo? O imperativo, ele possui várias funções, dentre elas, as mais comuns são dar ordens, conselhos e instruções, certo? Nós costumamos dizer que o imperativo, ele é o modo modo mãe, é o modo de ordem, é o modo que nós damos ordem, certo? O modo criança seria o nosso modo indicativo, que é ali do nosso dia a dia. O modo adolescente é o modo das incertezas, é o modo subjuntivo. E para finalizar, nós temos o nosso modo mãe, que é o modo imperativo. Quem é que dá ordem, gente? Quem é que dá conselho para a gente? Quem é que dá instruções para a gente? São as nossas mães, pais, avós, tio, tia, é a pessoa que toma conta da gente. Eles são divididos, como eu falei para vocês, em afirmativo e negativo. No caso do afirmativo, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares, como qualquer conjugação verbal que se preze, né, galera? Já no negativo, nós não temos irregularidade, pois ele vai se basear no subjuntivo, tá? Lá nas incertezas. Vocês vão ver agorinha como é que trata cada um deles. Aí vocês vão entender melhor. Primeiro, o seu uso mais conhecido é para dar o quê? Ordens ou informações. Mas ele também é utilizado com outras finalidades, de outras maneiras. Por exemplo, para dar conselho e sugestão. Para dar conselhos e sugestão, nós temos, por exemplo, se vas a Porto Velho, visita la Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, se você vai a Porto Velho, você tem que visitar. Eu estou te dando um conselho, uma sugestão. Se você vai a Porto Velho, é natural que você visite a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pedir favores. Por favor, abre la puerta de la sala. Por favor, abra a porta da sala. Dar ordem. Entreguen el ejercicio antes de las 11. Entreguem o exercício antes das 11. Então, eu estou dando uma ordem. Eu estou dizendo que vocês precisam fazer isso. O que mais? Para dar instruções. Por exemplo, para chegar ao cine, doble a la derecha en la avenida de 7 de setembro. Para chegar ao cinema, dobre à direita na avenida 7 de setembro. Para fazer convites, ven con nosotros a mi casa el domingo. Venha conosco na minha casa no domingo. Para dar permissão, di lo que piensa sobre esta telenovela. Diga o que você pensa sobre a telenovela. Para captar a atenção de alguém. Oye, ¿sabes si hay por aquí cerca alguna farmacia? Oye, ¿sabes si hay por ahí
por aqui cerca alguma farmácia? Você sabe se por aqui perto tem alguma farmácia? Então, também para captar a atenção, chamar a atenção de alguém. O imperativo afirmativo, ele tem as seguintes definições. Primeira coisa, o imperativo, você sempre tem que lembrar, eu não dou ordem para mim mesma, quer dizer, não sempre, né? Mas a gente tem esse costume, às vezes, ai, Tainá, não faz isso, a nossa mente dando ordem para a gente. Mas isso aí é algo à parte. Na vida real, falando assim em voz alta, sem ser falando sozinho, você não dá ordem para você mesmo. Então, não tem o uso da primeira pessoa do singular, que seria o Joe, para o imperativo, tá? Então, a primeira ordem, a primeira regra, não tem conjugação na primeira pessoa do singular. As formas específicas são tu e vosotros. Então, eles dois, eles têm uma forma específica, própria do imperativo. Já os te e os tedes, que a gente não usa também no imperativo, o ele e elha, nós usamos os te e os tedes, a forma mais formal mesmo, que vocês sabem, né, que os te e os tedes é quando eu quero falar formalmente, quando eu não tenho tanta intimidade com a pessoa ou quando eu vou falar com alguém mais velho do que eu. Então, eu uso os tedes. E no caso do imperativo, eu já uso os tedes para todas as pessoas que eu quero me referir à terceira pessoa do singular e do plural. Para essas duas formas, nós usamos o subjuntivo. Como assim, professora? Vai ficar desta maneira. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha. Vamos analisar. Ele sempre vai começar com tu, depois temos usted, nosotros, vosotros igual e ustedes, certo? Para o tu, nós usamos a terminação a para os verbos terminados em AR. A, depois usted, e, igual no subjuntivo, nosotros, hemos, o vosotros, ad, e ustedes, en. Então, como fica para os verbos terminados em AR? Tu habla, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablade e ustedes hablen. Para o verbo comer, verbo terminado em ER, todos os verbos terminados em ER, vai ficar da seguinte maneira. E, a, amos, ed, am. Tu come, usted coma, nosotros comamos, vosotros comed, usted coma. Para os verbos terminados em IR, a gente já vai ali, professora, mas normalmente o ER e o IR não são iguais? No caso do imperativo afirmativo, ele muda na segunda pessoa do plural. Olha aqui como é que fica. E, a, amos, id, ian. Então, vai ficar, para o verbo escrever, tu escribe, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribid e ustedes escribam. Todos esses aqui da segunda pessoa do plural, o vosotros, que terminam em D, esse D quase é pronunciado, mas ele é cortado na metade do caminho. Então, fica hablad, cantad, comed, escribid, bibid e assim sucessivamente. Certinho? Então, se você aprende todas as terminações do imperativo afirmativo, vai ficar muito fácil para você. Como eu falei para vocês, o imperativo afirmativo tem também os seus verbos irregulares. Os verbos irregulares no imperativo afirmativo, ele não vai ser conjugado na segunda, terceira, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e plural. Ele vai ser da mesma maneira para todas as pessoas. Por exemplo, decir, quando eu quero falar que a pessoa tem que dizer, eu vou falar di. Hacer, que é o verbo fazer, as.
ir, be, oír, oye, poner, pon, salir, sal, tener, ten, venir, ven e ser, se. Olha só como vai ficar bem mais fácil para você aprender alguns deles. O decir, você vai tirar a terminação e acrescentar o i. Para o hacer, você vai tirar a terminação, na verdade a última sílaba, e acrescentar la zeta. O ir que não tem uma outra forma mais específica. O oír também ele fica um pouco diferente, porque ele vai acrescentar o y e o e no lugar do ir. Já a partir daqui, ele vai ficar bem mais fácil. Poner, você só tira o er. O salir, você só tira o ir. O tener, você só tira o er. O venir, só tira o ir. Então, você tirou as terminações do poner, salir, tener e venir, você vai ter todas as conjugações destes 4 verbinhos no imperativo afirmativo, tá bom? Pon, por exemplo, pon la camisa azul. Ponha a camisa azul. Sal de aqui agora. Saia daqui agora. Certo? O ser, seja no caso, né? Ser mais amável. Seja mais amável. Então, você pode perceber que o imperativo, normalmente, ele vai dar alguma ordem, ou alguma indicação, ou alguma informação. Tá bom? Então, vamos lá para o negativo. Já o negativo, ele vai coincidir com o presente do subjuntivo, que a gente também já estudou. Então, as terminações do imperativo negativo são exatamente as terminações do presente do subjuntivo. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós não vamos ter o uso do jo, né? Porque sabemos que nós não damos ordem para nós mesmos. E nós vamos acrescentar em todos eles o não. É o no, na frente do verbo conjugado. Por exemplo, tu no hables, usted no hable, nosotros no hablemos, vosotros no habléis, ustedes no hablen. Comer, yo não. Ah, professora, tu não comas, usted não coma, nosotros no comamos, vosotros no comais, e ustedes não comam. É tão um costume já da cabeça da gente falar eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, você, nós outros, vosotros, ele, ustedes, que fica até difícil na hora do imperativo a gente lembrar que a ordem muda um pouquinho, né? Continuando, para os verbos terminados em IR. Tu não escribas, usted não escriba, nosotros não escribamos, vosotros não escribais, ustedes não escribam. Então, todos eles que vocês forem conjugar no imperativo afirmativo, você vai acrescentar o no, mais a terminação do presente do subjuntivo, certo? E lembrando que nunca vai usar o yo, tá bom? Não utiliza o yo. Tranquilos? Listos? Vamos seguir? Então, só lembrando de novo. Para o imperativo afirmativo, nós temos uma regra específica para o tu e o vosotros, que é o a e o ade, ede, ide. O restante vai no subjuntivo de novo. Emos, en, a, amos, an. E aí, a, amos, an novamente. Lembrando que não tem a primeira pessoa do singular. E no afirmativo também nós temos os verbos irregulares, que na hora da irregularidade, esses verbos, o que acontece com eles?
eles têm uma forma específica para todas as pessoas. O decir fica di, hacer has, ir ve, oír oye, poner pon, salir sal, tener ten, venir ven, ser se. E o negativo, você vai usar todas as terminações do presente do subjuntivo, acrescentando o no na frente da conjugação do seu verbo. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, lembrando sempre que não existe o uso do yo. Certinho? Então, vamos finalizar a aula de hoje com vocabulário. O vocabulário que eu trouxe para vocês, só para ficar mais completinha a nossa aula, é um vocabulário que a gente usa bastante como se diz, o imperativo nesse formulário, nesse estado de ânimo. Olha só, o primeiro estado de ânimo que nós temos, eu trouxe com emojis para vocês, para ser bem atual. Temos essa carinha aqui, essa carinha, esse emoji, ele indica o quê? Que a pessoa está feliz. E como é que se diz feliz em espanhol? Feliz. Se escreve igualzinho no português, porém sua pronúncia é um pouquinho diferente. Feliz, certo? O próximo emoji. O próximo emoji, ele não está tão feliz, né? Ele está triste. E triste em espanhol é triste. Se escreve igual, mas a pronúncia é um pouquinho diferente. O próximo, quando a pessoa está o quê? Enjoada. Ele está enojado. Enojado é enjoado. O próximo emoji é quando você está o quê? Surpreso. Então, surpreso é surpreendido. Surpreendido. O próximo emoji, ele está o quê? Com sono. Então, quando a gente está com sono, nós estamos sonolientos. Sonolientos. O próximo emoji, pensativo. Pensativo. O próximo, ele está... Eu não encontrei um emoji que mostrasse esse estado de ânimo, mas esse estado de ânimo é saudável, saludável. O próximo emoji, quando a pessoa está doente. Doente em espanhol é enfermo. Enfermo. O próximo emoji. Próximo emoji, ele está com fome. E quando nós estamos com fome, nós estamos hambrientos. Hambrientos. O próximo emoji, ele está ali meio confuso, ele está apenado, apenado. O próximo emoji, ele está assustado, assustado, assustado. O próximo emoji e último emoji de hoje, ele está com raiva. E quando estamos com raiva, nós estamos aburridos. Gostaram? Gostaram da nossa aula de vocabulário voltado para os emojis e os estados de ânimo? Legal, né, galera? Então, meus amores, essa aqui... eu tenho uma perguntinha para vocês no final. E tu, como estás hoje? E você, como estás hoje? Como você está hoje? Aqui vocês têm as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. E um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, meus amores, hasta pronto!